por trás desse sucesso, o que tinha ali era só um ser humano, uma pessoa de carne e osso como eu. E eu queria descobrir, né, o que tinha que fazer para poder um dia ter uma vida melhor. Sejam muito bem-vindos a um Mais Fala Em, onde o podcast, o apresentador tem que tomar muito cuidado para não falar mais do que os convidados. Hoje é assim, de motivo de muita gratidão para agradecer ao nosso convidado, Nilson Lima. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente bater esse papo aqui, onde a gente vai falar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória e de tudo que a gente puder compartilhar aqui. Seja muito bem-vindo. Muito bem, muito obrigado. Olha só que bacana, ó. Mas fala, hein? Eu só vou levar embora, hein? Acho que eu me identifiquei. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né? Pra gente poder bater esse papo bacana. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. E espero poder voltar muitas vezes aqui. Muito obrigado, Nilson. Apresentando um pouco da trajetória do Nilson e o nosso conjunto, eu costumo dizer que nessa primeira temporada todos os convidados são pessoas extremamente especiais para mim, são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu tenho como referência, então não poderia ser diferente de trazê-lo aqui, de poder contar com esse nosso bate-papo. Você que é meu irmão, a gente está junto há muito tempo, se conhece há muito tempo. Eu falo que, além de tudo isso, eu não poderia começar de uma maneira diferente que te agradecer, né? A base da minha família foi graças a nossa É um amizade padrinho, né? Ó, sou o padrinho de casamento dele, hein? Me deve essa, hein? e foi graças E deu certo, ó, deu certo. graças a isso aí esse mês a gente faz 18 anos de casado. Que maravilha, cara, Então que legal. assim, além de muito amigo, meu irmão, eu tenho um agradecimento profundo pela apresentação. Que bom, olha que legal. Gente, essa coisa de casamento, né? Acho que eu devo ter um pouquinho de santo casamenteiro, né? Eu gosto, né, da história do casamento. Eu tive dentro de casa um exemplo, né? Os meus pais, o seu Benedito e a dona Helena são maravilhosos, né? Um grande exemplo de casal que o casamento funciona e dá certo, né? Então eu sempre acreditei que isso era possível. E a questão também do conceito, né? Da família, da religião, acho que isso nos estruturou. E olha só, você casou com a minha consultoria, com a minha participação, com a minha indicação aí, né? E bem casado, hein? Diga-se de passagem, bem casado, com certeza. E E já fiz umas 4 cerimônias de casamento, sabia? caramba. Além de tudo isso, dentro dessa trajetória, ainda também tem cerimonialista. É, nós precisamos. Nilson, assim, dentro de tudo isso, eu acredito que vamos começar contando um pouquinho da essência, da estrutura, da base Nilson Lima. A gente conhece família, mas vamos começar trazendo para o público um pouco assim, quais são as primeiras recordações do Nilson em relação à vida, em relação à infância? O que o Nilson lembra assim, a partir de que momento e esses momentos especiais? Quais as referências que você tem? Acho que muita simplicidade, né? Eu fui uma criança simples, né? De família humilde, simples, de bons princípios, de bons valores, de religiosidade, de acreditar em Deus. Acho que a minha essência, a minha grande essência vem da fé em Deus. Minha mãe, principalmente a minha mãe, meus pais, mas especialmente a minha mãe, sempre nos ensinou, não nos cobrou, mas sempre nos ensinou, a mim e meu irmão, a ser temente a Deus. E nós aprendemos isso dentro de casa, aprendemos isso dentro da igreja e sempre, já desde criança, né? Frequentamos desde criança, isso me estruturou. Então, sempre o que me lançou ou o que me freou no mundo, o que me rege, acima de tudo, é Deus, né? Então, eu falo que eu não acredito em Deus. Eu tenho certeza que Deus existe. Então, esse é o meu maior princípio, a minha maior base, né? Depois, a família. E, em terceiro lugar, os sonhos. Eu sempre fui muito sonhador. O sonho é algo que é interessante comigo, que o sonho não me ensinaram a sonhar. Eu acho que quase ninguém, né? Não existe escola para sonho. As pessoas nascem sonhando, o ser humano nasce sonhando, né? A menina sonha com o príncipe encantado, depois casa com um sapo, mas casa, né? E eu acho que é isso, cara, sonho. Eu fui um cara sonhador, eu comecei a sonhar muito cedo. Eu acho que isso foi relevante para mim, né? Então, eu me lembro que com 10 anos de idade aproximadamente, eu já sabia que eu queria ser engenheiro, arquiteto, eu sonhava com isso, porque eu acreditava que com isso, né, eu poderia ter
é uma possibilidade financeira melhor do que os meus pais tiveram como autônomos, né? Os meus pais, minha mãe, a dona Helena costureira, a vida inteira. A lembrança que eu tenho da minha mãe é ou na máquina de costura, costurando sempre encomendas, né? Ou cuidando da casa, cuidando da gente. E sempre trabalhou muito, domingo a domingo. O meu pai, mesma coisa, trabalhando muito, né? Fora de casa, fabricando móveis, e ele faz isso há 35 anos. E foi assim que eles nos sustentaram e criaram. Então, eu sempre vi os meus pais trabalhando muito e nunca faltou nada. Do básico, nunca faltou nada. Mas eu, quando criança, eu olhava e assim, o meu pai, né, às vezes me levava com 10 anos, 8 anos de idade, já me levava com ele para alguns clientes, quando ele ia entregar móveis. E normalmente, cliente de móveis são pessoas que têm um nível de classe média acima. Ele fazia muitos móveis para clientes de condomínios e tal. Então eu começava a enxergar isso, né? E olhar aquelas casas, a casa com piscina, e visualizar um outro padrão de vida que não era o que tinha, o que existia no meu círculo de amizade, de família e de amigos. E eu cresci num bairro humilde, nós crescemos no mesmo bairro ali, Sim. e eu comecei a conhecer Alphaville e conhecer outros lugares e olhar o estilo de vida dessas pessoas. E o que eu enxergava é que por trás desse sucesso, o que tinha ali era só um ser humano, uma pessoa de carne e osso como eu. E eu queria descobrir, né, o que tinha que fazer para poder um dia ter uma vida melhor. Eu nunca sonhei em ser milionário, nunca tive essa pretensão, mas eu sempre sonhei desde criança em ter uma vida melhor, né? Em ter uma qualidade de vida em que um dia eu tivesse mulher, filhos e pudesse proporcionar para eles uma vida bacana, com viagens legal, com uma casa legal, um carro bacana. Era basicamente isso. E daí eu quis estudar, sempre gostei muito de estudar e comecei a trabalhar cedo, inclusive. Caramba, Nilson, é muito louco você comentar sobre isso, porque é uma perspectiva de uma criança de 10 anos 10, 12 anos já tinha toda essa entender maturidade. e olhar e falar assim, poxa, peraí, o que está acontecendo de diferente? O que essas pessoas fazem de diferente? É. Porque elas estão inseridas nesse daqui e eu estou inserido nisso daqui. Qual que é a diferença? É muito louco uma criança com 10 anos ter essa Sim. perspectiva. E assim, Nilson, esse Nilson sonhador, ele te leva também a já direto a essa questão de estudos, ou você passou aquela fase também que, tipo assim, beleza, eu tenho esses sonhos, mas agora eu vou ser criança, agora eu vou empinar pipa, eu vou andar de bicicleta, ou você teve muito essa questão assim um pouco mais encurtada, porque você já pensava, não, peraí, eu preciso... Até os 12 anos, diria que eu tive uma relação de infância, uma boa e saudável relação de infância. Na nossa época, né? Nós não tínhamos acesso a muita tecnologia. Eu tive um 386, um computador, um videogame lá, um Atari, mas eu também nunca fui muito ligado a isso. Confesso que não. Assisti pouco televisão, fui muito desconectado da tecnologia até os 12 anos, né? Eu tinha uma bicicleta, eu fui criado numa chácara, e então a nossa vida era subir em árvore, pegar frutas, brincadeiras de criança, pega-pega, esconde-esconde, bicicleta, empinar pipa. Aliás, nós morávamos num terreno de 70 mil metros quadrados. Então, tudo que caía de pipa lá dentro era nosso. Eu e meu irmão, nós tínhamos uma coleção de pipa, assim. Forrava a parede do quarto e minha mãe ficava brava, porque daquilo começava a incomodar, né? Tinha que jogar fora, não tinha que fazer. Eu tive uma infância saudável, muito legal, curta relacionado à infância da garotada de hoje, que hoje um garoto de 16 anos ainda está querendo viver a infância ali, né? No mundo digital, mas tá. Aos 12 anos, praticamente, a minha infância já foi cortada. Eu comecei já a querer ganhar dinheiro com 12 anos, não por necessidade, nunca rolou isso, tá? Mas por interesse próprio em querer colher as frutas lá da chácara e sair para vender, o meu avô ia junto, ou comprava lá sorvete, suco, saía para vender naqueles galpões que estavam construindo em volta da chácara na época. E eu já comecei a querer fazer dinheiro por interesse próprio, não por necessidade. E que louco, né? Tudo que você mencionou como essa questão de fazer dinheiro, sempre muito relacionado à venda, né? Naturalmente, enxergar sempre... a oportunidade. Exato. A jabuticaba, tinha jabuticabeira lá, jabuticaba maravilhosa. Era muito bom, você lembra disso. Tinha tudo lá, tinha jaca, jabuticaba, manga, tinha de tudo lá, era bem bacana. Então, perdendo lá um monte de jabuticaba, olhando para as jabuticabas e os amigos e os parentes iam lá e sobrava, né? Eu falei, se eu
juntar as frutas aqui, o senhor vai comigo lá no bairro? Vamos embora. Né? Então eu chegava da escola, estudava de manhã, chegava, almoçava, ia lá. Em 1 horinha eu colhia ali 15, 20 litros e vendia por litro, né? E saía no bairro ali, batendo porta na casa dos conhecidos mesmo. O pessoal comprava, o que sobrava passava no mercadinho lá perto da tua casa lá, aquele que era acho que do Milton, sei, mas o Wilson. Wilson, Mercado Wilson. Ele arrematava. O que tivesse de mercadoria passava ali. Eu fazia o dinheiro. Eu dividia o dinheiro com meu avô lá, às vezes ele nem pegava, deixava. E esse dinheiro a gente usava para brincar, para as coisas de menino ali, né? Eu já tinha 12 anos nessa época. E com 14 anos eu comecei a trabalhar já para fora, um estágio, né? Estudava de manhã. Foi nesse período que você já começou a escola técnica? Já. Foi dos 14 para os 15 anos. Foi ITB. ITB. Então eu estudava de manhã, fazia um estágio à tarde e fazia o técnico em engenharia à noite. Então era bastante. E fazia inglês ao sábado integral. Caramba. E ainda estudava música. Mas tudo isso já visando essa concepção que você tinha de... Eu sempre sabia que eu queria alguma coisa na área da construção civil, engenharia e arquitetura. Inclusive trabalhava sempre na área. Sim. Né? Dos 14 anos em diante, já sempre trabalhei e nunca parei de trabalhar dos 14 anos em diante. Pô, incrível. E essa concepção, você comentou, né? Você tem muito marcada essas datas. Tipo, com 10 eu vi isso, com 12 assim, com 14 aconteceu isso. Para você não foram transições fluídas, mas que você se recorda exatamente dos pontos aonde elas acontecem. Porque assim, quando você sai do colégio técnico, aí você já começa efetivamente a atuar dentro, assim, diretamente, não como estágio? Já atuava de antes. Aos 14 anos, antes de começar a estudar, eu já fazia estágio para um engenheiro. Uhum. Porque desde os 10 anos eu já rabiscava, eu já desenhava. Então, eu diria que nasci com um certo talento aí de desenhos, de projetos. Então, eu pegava aquela revista Arquitetura e Construção e eu ampliava as fotos de casas, de prédios, enfim. Então, eu sempre tive facilidade em fazer desenho arquitetônico. Então, um dos sonhos era ser arquiteto, já por essa habilidade desde criança. Aos 14 anos, um amigo do meu pai, engenheiro, tocava ali uma média de 6 a 8 obras, casas de condomínio de alto padrão, e ele me contratou como um auxiliar administrativo. Eu cuidava de compras, gerenciava ali o controle dos materiais, apontava a falta da equipe, dessas meia dúzia de obras, pagava fornecedor, ia no banco sacar dinheiro, pagar conta, acompanhava projetos na prefeitura. Então, eu fui já sendo inserido ali mais tecnicamente. Em seguida, entrei no curso. Era um curso rápido, de 1 ano e meio, técnico em edificações, né, engenharia. E, em seguida, eu já fui para a faculdade e aí também segui já numa empresa de engenharia, um emprego já melhor. Pô, que bacana. Então, é muito louco tudo isso, né? Assim, olhando da perspectiva que muito novo você já foi inserido dentro de tudo que você vislumbrava, inclusive. Pô, eu já desenhava aqui, aconteceu isso. De alguma forma, Nilson, você entende que isso era um caminho, assim, para você não teria uma outra escolha em nenhum outro momento? Eu tinha certeza absoluta que a única coisa que eu queria era ser arquiteto e engenheiro. Eu queria as duas formações, aliás, era o sonho. Caramba. Porque eu queria trabalhar com isso. Isso era praticamente a minha vida, era o meu grande sonho profissional. Mas isso você começou também a deslumbrar em relação àquilo que você comentou quando você tinha 10 anos, no sentido de olhar e eu quero ter essa vida, e também junto com, um segmento que a gente sabe, essas duas formações trariam essa possibilidade de morar numa condição diferente. Não, conheço hoje um monte de amigos que se formaram. É que assim, o que as pessoas nos ensinam? Estuda, porque você vai mudar de vida, você vai ter uma vida melhor se você estudar. E é um grande erro, porque o estudo ele não tem que ser relacionado ao sucesso, assim, do dinheiro. Claro que ele vai abrir portas, mas o estudo é conhecimento, e conhecimento é algo muito maior do que o dinheiro. Né? É importante estudar, mas não é só estudar. Se você quer ter sucesso, é mais do que estudo. Aí são outras áreas da vida que você vai ter que estudar. Né? Sobre empreendimento, educação financeira e muito mais. Mas o estudo é para você ter uma profissão e fazer algo que você gosta. E eu sou até hoje apaixonado pelo ramo de construção, arquitetura. E nesse processo todo que você comentou profissional, em que momento ali você também
vislumbrou, né, a questão de estudar a música e falar assim, não, eu quero servir também dentro da concepção na igreja, eu quero entregar também isso em relação à música. O que te levou a ter esse desejo de olhar ou não? Poxa, eu tenho eu queria tentar isso. Nessa fase era aperfeiçoamento, porque eu sou bastante perfeccionista, é uma característica minha. Eu sou metódico, né? Organizado, planejado. Eu acho que por isso que desde criança eu projetava, porque eu sempre projetei, gostei de projetar, planejar, organizar as coisas, a vida inclusive. E eu comecei a tocar na igreja aos 10 anos. Uhum. Em 3 meses de aula eu já tocava. Eu sempre tive facilidade para aprender também, né? Aí nessa outra fase, já aos 14, 15, 16, eu já fazia especialização. Né? Sempre buscava aprender com alguém que sabia mais e tal. Sempre gostei de aprender com quem sabe mais. Sempre tive essa humildade. Isso é humildade, viu? Porque o ser humano ele começa a aprender alguma coisa e aí já acha que sabe, né? E eu acho que é legal você, por mais que você sabe, deve ter alguém que sabe um pouquinho mais. E às vezes a gente aprende até com quem sabe menos. Que é simplesmente algo novo, dentro de tudo que eu já soube e aprendi, mas eu ainda não sabia. É a capacidade que, assim, eu costumo dizer que é uma capacidade muito difícil de encontrar hoje em dia, que é de ouvir. É de ouvir. É você ouvir o que o outro tem para falar. Poxa, ele conhece menos, mas é exatamente o que você falou. Às vezes ele te dá uma informação que por não ter vivenciado aquilo, você não sabe. Mas isso é o ego, né? O ego. Todos nós somos orgulhosos e egoístas. A gente tem que pedir a Deus, né, condições e capacidade e conhecimento também, né, para ter controle emocional de conseguir baixar a bola, né? Acho que ninguém, por mais que eu sei ou aprendi alguma coisa, nessa área é legal, mas em outras eu não sei nada. Então, ninguém é mais do que alguém porque tem conhecimento ou porque tem até dinheiro, resultado financeiro. Isso não nos difere, porque qualquer pessoa tem a capacidade de aprender, de ser e ter. É questão de decidir ou de ter oportunidade e vai ter também. Então, acho que tem a ver com humildade. Nilson, dentro desse processo, assim, eu sei o momento, porque eu não sei se você vai recordar, para mim isso é muito latente. Você reconhece uma oportunidade de negócio e começa a efetivamente entrar num mercado que é a sua principal atuação, mas assim, eu não sei se você vai recordar disso, você parou o Uno na porta da casa da minha mãe e a gente conversou durante 3 horas e meia, que você me apresentou um negócio que a gente ia mudar de vida naquele Nós dia. estávamos radicalmente empolgados. Assim, num nível que a gente conseguiu pegar um planejamento de uma empresa americana, né, uma empresa de fora, e a gente em 3 horas e meia conseguiu fazer um desenho absurdo, que até hoje na minha cabeça eu não consigo entender como em 3 horas e meia a gente foi desenhando, conversando, não, a gente vai fazer isso, fazer dessa forma, fazer assim, fazer assim. E tão louco isso, né, que nessas 3 horas e meia a gente saiu com um plano montado de como a gente ia fazer aquilo. Você, na época, trabalhava numa empresa de engenharia de escoramento, né? Isso. Eu estava iniciando ainda esse processo nos meus 18 anos de experiência metalúrgica no setor automotivo e, assim, aquele dia a gente desenhou um plano que a gente começou a colocar ele em prática, só que muito rapidamente você se destacou num nível, assim, incrível. E como foi esse processo para você você já trabalhava, você tinha uma posição interessante dentro do que você atuava. Era assim, você já tinha responsabilidades em relação a obras importantes. Eu era gerente de obras de uma multinacional de engenharia. E a gente era novo naquele período. Tipo assim, a gente ainda era 18, 19 anos, a gente era novo quanto a isso. Você já tinha uma posição bacana por tudo isso que você construiu, por tudo isso que você procurou. Só que naquele momento eu entendi que o Nilson está virando a chave para um outro momento. E como é essa percepção e desse momento? Como é a cabeça do Nilson naquele momento? Tá, vamos lá. Eu acho que assim, isso aconteceu em dezembro de 2004. Tenho uma memória boa para data, você falou 2004, né? Éramos 2 garotos ali, sonhadores, né? Nessa fase você tá maluco para mudar de vida, né? Quer mudar o mundo, quer ganhar o mundo. Isso é muito bom. 2 pontos importantes ali para mim. Número 1, como eu comecei a trabalhar muito cedo, e nessa época eu já tinha ali 2 anos nessa empresa de engenharia, e eu sempre fui muito perceptivo. Então, percepção, para mim, é muito fundamental. Você tem que ter sensibilidade para você ter percepção e observar o que está acontecendo à sua volta, né? Então,
aquilo lá desde criança, né? Pô, por que que um tem e o outro não tem? Por que que um consegue e o outro não consegue? Por que que meu pai não tem? Por que que o pai do outro tem? Né? O que que essas pessoas estão fazendo? Para onde elas estão caminhando? Né? E eu percebi, nesse pouco tempo de experiência de vida, e num garoto começando a vida, que o meu chefe, por exemplo, estudou, fez graduação, pós-graduação, trabalha numa empresa multinacional, que era, na época, o terceiro maior grupo econômico. Essa empresa pertencia ao terceiro maior grupo econômico na Europa, uma empresa espanhola. E o coordenador dessa empresa, engenheiro civil, ganhava mais ou menos igual ao meu pai, semi-analfabeto, formado. Meu pai não formou nem no fundamental, coitado, parou na metade do 4º ano primário. Né? E meu pai batendo martelo como marceneiro, ganhando praticamente igual um engenheiro. Então eu comecei a avaliar essas coisas também e falar, calma aí, alguma coisa está errada, né? Como assim? E o mercado tradicional, ele é muito complicado, porque é difícil tanto quanto para o empresário, porque ele tem uma carga tributária absurda, né? Se um funcionário custa R$1.000, recebe 1.000 de salário, ele custa 2, 3, porque a carga do Estado sobre o empresário é absurdamente alta, né? Porque o governo leva uma grande fatia para poder manter todo o sistema aí, INSS e tudo mais, impostos. Então, o empresário até, de repente gostaria de pagar mais para os funcionários, a empresa poderia dividir mais, mas ela não tem condições, porque o sistema em si não permite, né? O sistema que a gente vive. E aí essas pessoas ficam limitadas, porque você vai ficar ali uma vida toda e eu percebi isso. Tá? Eu olhei para os meus familiares, para os meus amigos, para as pessoas que eu conhecia, para os que eu não conhecia, e eu comecei a ter uma percepção de vida. E aquele novo modelo de negócio me dava uma percepção de que num espaço de tempo muito mais curto, vamos falar em média 5 anos, 10 anos que fosse, eu tinha uma possibilidade, através de uma estratégia de negócio, que poderia mudar a minha vida muito mais rapidamente do que se eu seguisse a carreira naquele negócio tradicional que eu estava desenvolvendo. Então, isso me despertou. Então, eu tinha a sensibilidade, né, a percepção de vida, da realidade do que nós vivíamos, o que eu buscava, que era o meu propósito, o meu sonho, e uma oportunidade que surgiu como uma estratégia que podia alavancar os meus ganhos. Então, isso me fez parar. Como eu sou muito matemático, então eu vi que aquilo fazia sentido, o negócio era real, e eu estudei bastante, me planejei, me organizei e caí de cabeça naquele negócio. Em 6 meses, 9 meses, eu já tinha resultado que muitas pessoas experientes com vendas e tal, e eu nunca tinha feito nada parecido. Eu era um garoto tímido, não falava muito, você sabe disso. Não era, apesar de ter vendido alguma coisinha quando era criança praticamente. Eu não era um vendedor, nunca fui de vendas. Né? Uhum. Eu era técnico. E de poucos relacionamentos também, né? Jovem. Um negócio que o público, o nicho já era um produto para uma galera de uma idade mais acima, produtos para a saúde. Né? E nenhuma das dificuldades me impediu, porque eu fui para cima mesmo com toda a resiliência, persistência, com toda a força, até encontrar o caminho. E aí fluiu e deu certo. É muito louco tudo isso que você fala, porque assim, né, como eu comentei, a gente falou sobre esse plano durante um período e no mesmo dezembro eu comecei junto com você e no mesmo dezembro eu parei. E eu consegui atingir uma meta. Eu bati a minha meta. Que era o nosso primeiro PIN. Eu fui até o primeiro PIN junto com você. E esse dezembro de 2004, para mim, ele é extremamente marcante. Porque na porta dessa empresa, eu pedi a minha esposa em namoro. Olha, nesse processo daquele dia que a gente conversou, eu a conheci na sequência, eu comecei a me relacionar com ela, eu pedi ela em namoro naquele curtíssimo período, mas assim, uma coisa que me chamava muita atenção, e eu vou falar muito abertamente, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, naquele momento, para mim, foi uma escolha. Porque naquele momento eu tinha outras prioridades, eu não tinha essa mesma... Eu continuei solteiro. Essa mesma visão. Não, mas assim, a minha visão nesse momento, eu tinha passado fase de quartel há muito pouco tempo, e eu estava com uma outra visão no sentido assim, e eu posso falar isso porque eu tive muitas conversas com o meu pai nesse período, que era uma questão de escolha. Você tinha uma visão, eu tinha uma visão totalmente diferente, que eu costumo brincar que depois, com a maturidade, eu fui entender
que na minha cabeça, nesse mesmo momento, eu estava programado a ter um registro, a conquistar uma casa, um carro e uma posição dentro da empresa que eu trabalhava. Era isso. E assim, e era um negócio que, tipo, na minha cabeça, eu não tinha essa visão porque eu estava, é o que eu costumo dizer, eu estava ainda meio perdido numa situação de olhar e falar, não, eu vou cair de cabeça nisso aqui e vou fazer. Não, e dentro do que eu fazia CLT, isso estava acontecendo meio que naturalmente, por uma questão de instinto. Eu tive a possibilidade de ir por outros caminhos, mas eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque assim, você falou que em 6, 9 meses você bateu resultados assim que as outras pessoas... E isso era tão claro que mesmo... eu não sei se alguma vez eu já te falei sobre isso, mas acho relevante trazer, eu conversando com uma pessoa que estava prestando um serviço para mim, que ele estava construindo, aonde eu vinha morar depois, quando eu me casei, e ele veio me apresentar o produto. Eu falei, não, eu já conheço. E eu já conheço, eu bati a primeira meta em dezembro. Isso períodos depois, Sim. 6 meses depois, não, um pouquinho mais. Quase um ano depois. E eu falei, não, tal, eu conheço. Puta, o primo da minha esposa, né, faz isso, a gente começou junto, tal. Ah, quem é? Quando eu falei quem era, eu até brinquei na época, que eu falei assim, eu vi o olho dele brilhar no sentido, você conhece o Nilson Júnior? Grandes coisas, né? Não, mas é tipo assim, ele tava encantado com a trajetória, porque ele entendeu o quanto você mergulhou para fazer aquilo, o quanto a sua trajetória, ela refletia... O quanto longe a gente chegou, né? E de Exato. onde saímos, né? E assim, muito rápido, foi a questão de um ano depois. Ele, não, eu acabei de conhecer a empresa, mas eu assisti uma palestra, eu vi ele falando, eu entendi o que é a possibilidade de ter isso que você falou, de entender que a gente não nasceu já pré-estabelecido aonde a gente ia chegar. Que se a gente tivesse uma oportunidade de entender um negócio, a gente poderia alcançar aquilo. E isso é muito louco, tipo, isso a gente está falando do Nilson com 20, 20 21 anos. anos. É muito louco isso. 20 anos atrás. Né? É Mas, tempo bom. mas assim, Nilson, e dentro dessa perspectiva sua, agora eu trouxe, né, no sentido de pessoas que estavam ao seu redor e às vezes você nem imaginava do tamanho dessa admiração, ou até tinha essa ideia, mas o Nilson constrói algo muito rápido no sentido de entendimento do negócio para que as pessoas olhassem e falassem assim, poxa, é isso aqui que eu quero seguir. Como é isso agora do lado do Nilson? Porque a gente sabe que as pessoas que admiram a gente, por qualquer motivo, elas costumam admirar pelas nossas vitórias, pelos nossos melhores resultados. Mas a gente que vive o dia a dia sabe que nem todo dia é um caminho de rosas. Tem uma frase que eu falo muito, eu não li em livro nenhum, tá? Mas eu falo muito essa frase, tem palco. Se você espera que as coisas... Cuidado, se você espera que as coisas deem certo, as coisas não dão certo. As coisas rarissimamente dão certo. Normalmente vai dar tudo errado. É você quem tem que fazer dar certo. E nem Deus vai aliviar para você. Ninguém vai aliviar. Na verdade, nunca foi fácil. Né? Eu acho que a grande diferença ali naquela decisão, né, o que levou você a tomar uma decisão e outra, é visão. Né? Lógico, toda a experiência de vida que você tem desde a infância, a formação familiar e tal, a referência, né? O seu pai era encarregado numa empresa, então isso dava uma estabilidade, uma garantia. O meu pai não tinha, coitado, essa estabilidade. A estabilidade do meu pai era acordar muito cedo todos os dias, trabalhar domingo a domingo, aceitar todas as solicitações de orçamento, trabalhar, fazer tudo que os clientes quisessem, porque isso era a garantia do nosso meio de vida. Então, dependia de uma dedicação maior. Né? E que garantia que você tem que amanhã o telefone vai tocar, que vai ter cliente? Naquela época que nós não tínhamos marketing digital, ele não tinha o telefone dele na lista amarelinha, não tinha nenhum marketing, era só o boca a boca mesmo, um cliente indicando para o outro. E graças a Deus, Deus abençoou que a gente, né, prosperou ali sem precisar, sem faltar nada. Né? Mas você vê a importância da visão e o poder da decisão. Né? Então, quando você tem a visão adequada para a sua vida, do que você quer, você tem claro o que você deseja. Eu queria liberdade, cara. Eu vi
no marketing de relacionamento, né, na oportunidade do marketing de rede, ali, aquela proposta através daquela empresa, uma oportunidade de liberdade, de eu poder realizar tudo que eu queria para a minha vida. E muito mais, eu enxerguei muito longe. O poder da visão, ele é fundamental para que você tome uma decisão importante, para que você tenha energia para dar, para fazer o que tem que ser feito, para agir, para executar o processo e também para acreditar. Porque o ser humano não faz absolutamente nada, Lucas, que ele não acredita. Se você não acreditasse nisso que está acontecendo aqui hoje, você não teria construído, não teria investido tempo e dinheiro. Então, acreditar é importante. Você só acredita quando você enxerga. Então, está atrelado. Eu acreditei, eu enxerguei. Foi fácil? A maioria das pessoas duvidaram, acreditaram. Duvidaram de mim, duvidaram do negócio. Eu ouvi muitos nãos, zombações. Né? Nossa, vai deixar a engenharia, né? A carreira. Em 6 meses eu pedi as contas. Imagina, eu pedi as contas, meu amigo. Eu tinha um bom salário, tinha bom resultado. E eu larguei tudo porque eu vi que ali poderia ser melhor para mim. Então, são decisões. Não me arrependo nem um segundo do que fiz. Foi maravilhoso. Né? Daí, desse modelo de negócio, né? A gente vai falar já um pouco sobre isso, eu construí toda a minha vida. Né? A minha vida é essa decisão. Né, os meus relacionamentos, os meus filhos, né, o meu casamento hoje maravilhoso, abençoado, foi através desse segmento, foi aí que eu conheci a Isa, minha esposa, e a minha vida foi construída a partir dessa decisão. E foi muito assertiva, foi muito bom. E assim, eu acredito que isso não há dúvidas, Nilson, principalmente olhando hoje, você comentou, né, tinha 20 anos, fez 20, né, anos que essa 20 de carreira. De carreira. Tudo isso que você falou eu acho incrível, porque as pessoas, às vezes, elas se apoiam nas decisões como um limite para a vida. Porque, igual eu falei, nesse momento eu tomo uma decisão diferente da sua, sigo essa minha decisão. E que deu certo também. E que deu certo. Mas eu entendi depois de muitos anos, eu trabalhei 18 anos como metalúrgico, então quer dizer, mano, é uma vida também, É uma né? carreira. É uma carreira, construí uma carreira. Consegui alcançar o que eu imaginava, só que em um determinado momento eu até brinquei, que eu falei, caramba, um bom salário, um bom cargo, minha casa, meu carro, e agora? Tipo assim, me ensinaram até aqui. Então, e aí entra o que você falou, de entender e começar a tentar olhar para fora. E, tipo assim, eu era um cara viciado em trabalho, porque a minha referência, mano, meu pai sempre trabalhou pra caramba. Meu pai trabalhava de domingo a domingo. O nome é trabalho, o sobrenome é hora extra, né? Assim que fala. Exatamente. Então, eu abria e fechava a empresa. Chegava 10 para 5 da manhã para virar a chave. Que loucura. E saía 10 horas da noite trancando a porta. Então, e não estou falando de uma empresa de 10 funcionários. A empresa chegou a ter 1.400 funcionários. Mas esse é o normal, né? E eu chegava, eu brinco que, tipo assim, teve marcos, né? Então, isso tudo é uma concepção da ideia que você tomou essa decisão. E como construção de carreira, Nilson, agora, para as pessoas entenderem um pouco mais, porque isso que você falou eu acho muito importante. No Brasil, devido a algumas empresas que usaram esse nome, vamos dizer dessa forma, mal intencionado, eu acredito que também sempre teve um peso correlacionado às pessoas acharem. É igual eu costumo brincar, né? Que agora o pessoal banalizou um exemplo, a palavra coach. Uhum. Coach é treinador. Sim. Mano, se o cara é um bom treinador, agora banalizaram porque o cara lia um livro, ouvia 2 aulas, o cara virou, tipo... E a área que você atua, ela sempre teve uma turminha pequena que usava isso como algo pejorativo. Uma turmona. e enfrentar, além dos seus resultados, como é lidar com isso? Porque, assim, no sentido da... Perdão de interromper, mas no sentido até da limitação da pessoa conseguir ter a visão. Isso existe preconceito para qualquer coisa que você for fazer na vida. Normalmente, as pessoas vão duvidar de você. Principalmente as mais próximas. Relacionado a você ter sucesso na vida. No mundo convencional, as pessoas que te cercam, infelizmente, principalmente quanto... Isso não é um preconceito, gente, mas faz parte de uma educação cultural. Quanto mais baixo o nível financeiro, social de um grupo, menos acredita-se que essas pessoas podem ter sucesso. Né? O pai até deseja que o filho tenha sucesso.
Mas as pessoas que cercam ou por inveja ou por olhar em volta, né, e dizer, poxa, não é para você. Dinheiro é só para quem nasceu virado para a lua. O mundo é se contentar com um casinho, com uma casinha, um carrinho, uma vidinha, um saláriozinho, uma aposentadorinha. É o que a vida tem para oferecer. Né? Então, assim, quais são as possibilidades? Quais são as oportunidades que alguém nos dá? Ninguém vai chegar e dar nada de bandeja para alguém que... Quem somos nós, né? Quem somos nós na fila do pão? Então, raramente, né, vai surgir uma grande oportunidade. Não é comum, não é. Então, você tem que ser extraordinário, você tem que fazer o extraordinário, você vai ter que buscar o seu caminho. E você vai ser julgado. Se você quer ser jogador de futebol e acredita que isso vai ser a realização do seu sonho, vão dizer que você é maluco, que isso daí não é para qualquer um, que é rarissimamente, que é muito difícil. Se você for ouvir o que as pessoas vão dizer para você, normalmente é coisas negativas. Então, assim, você tem que não se preocupar com o que vão falar. Né? Não se envaidecer quando te elogiarem e não se chatear quando te criticarem. Eu acho que isso é uma bobagem. Você tem que ter clareza do que você quer. Né? Isso. E se você quer uma vida simples, se você quer só um emprego, se você quer ter uma zona de conforto dentro disso, também está tudo certo, não há problema. A questão é com relação à decisão. Né? O mundo é uma oportunidade. O que você quer viver? A vida está aí. Você pode trabalhar 35, 40 anos no mesmo trabalho, na mesma empresa e se aposentar. Se isso é o que você quer, isso te deixa... É o seu objetivo, ok. Mas se você quer algo mais, né, você tem que sair da casinha, você tem que sair da caixa. E as pessoas que prosperam muito, as pessoas que realizam grandes coisas, elas pensam diferente. Elas saem da caixa, elas fazem o extraordinário. Não tem a ver com o que você pedir as contas hoje aí, né? E querer fazer algo. Não. Você vai continuar trabalhando e vai montar, de repente, um churrasquinho na porta de casa ou fazer algo na internet ou começar a estudar, buscar algo diferente, paralelo, até que você consiga virar essa chave. Quando eu comecei lá, por exemplo, eu não parei o meu trabalho. Eu trabalhava, fazia faculdade e fazia esse novo negócio. Eu tive que arrumar tempo, eu não tinha, mas eu dei um jeito. E quase não tendo tempo, eu me sacrifiquei e ainda assim consegui, em 6 meses, ter um resultado 4, 5 vezes maior do que o meu salário, que era um bom salário, que já era maior do que o salário do meu chefe. E aí não teve jeito, né? Eu tive que tomar uma decisão muito importante. O que eu ia fazer da minha vida. Porque não dava ali já, naquele momento, já não era mais possível eu continuar fazendo no nível de sucesso que eu precisava fazer 2 coisas. Eu precisei de escolher e eu escolhi o que estava dando mais resultado. E Nilson, dentro dessa trajetória, não vou... agora vamos levar para o lado sucesso. Sim. Sucesso da trajetória. Porque assim, eu sei que nas empresas por onde você passou são resultados extremamente expressivos. Sim. E essa concepção, Nilson, eu acredito que é muito uma construção da pessoa Nilson, caráter do Nilson, o envolvimento do Nilson em relação à transformação de negócios. Não só a realização pessoal, mas como estrutura de negócio total. Porque, assim, esses negócios, essa linha, é uma linha que as pessoas têm grandes possibilidades. Mas tem as figuras que a gente costuma dizer que são os alicerces, onde as pessoas olham, entendem e falam assim, poxa, é isso aqui que eu quero buscar para mim. E o Nilson, ele se torna um alicerce dentro dessas empresas. Agora, falando em resultados, vamos quantificar isso, se possível, dentro de como você, engenheiro, você colocar isso dentro do mundo do marketing multinível, trazer esses resultados tão expressivos. A administração disso, porque assim, a gente sabe que quando a gente alcança um resultado X, da próxima vez ele tem que ser X mais um pouquinho, porque é uma realização dentro de um crescimento. Claro. Como que é aí o Nilson agora tendo essa questão de tamanha expressão em resultados? Tudo é uma construção, né? Há 20 anos atrás eu comecei esse modelo de negócio sozinho. Era eu e eu. No dia seguinte eu comecei a falar com alguns amigos, ouvi um monte de nãos, alguns zombaram e eu não me abalei com isso. Me conectei a uma escola,
né, que ensinava tudo sobre esse negócio. Então, uma vez por semana eu estava lá aprendendo com pessoas que ganhavam muito dinheiro com isso já e que nos fortaleciam, mostrando, apontando o caminho. Isso foi para mim muito relevante, ter a oportunidade de aprender, porque se eu não tivesse aprendido com quem já chegou, aonde eu poderia chegar, eu talvez tivesse muito mais dificuldade ou talvez não chegasse. Né? Então, eu não descobri, eu não inventei nada. Eu peguei algo que tinha pronto e executei. Claro, a minha particularidade era o foco, a determinação. É uma frase que eu amo falar. O sucesso não depende do quanto você começa motivado, mas durante quanto tempo você vai conseguir manter essa motivação do início. Sabe quando você viu a Mônica, beijou a Mônica pela primeira vez? Sim. Sua esposa? Né? Você tem que manter esse sabor do beijo, você tem que relembrar isso. E durante quanto mais tempo você conseguir manter essa chama, essa motivação no relacionamento, no casamento, na relação com os filhos, com a família, com os amigos, com os negócios, tudo que você comece, você quer que dure, você tem que buscar resgatar esses sentimentos, esses momentos de força. E nos negócios não é diferente. Então você montou um negócio, né? Montou uma agência de marketing. No início você sonha e tal. Você tem que manter. Se você tiver um propósito, você vai conseguir manter. Se você não tiver esse propósito, você não vai conseguir. Como eu tinha tudo isso, eu consegui manter o meu propósito e fui construindo. Eu consegui ter uma rede com mais de 5.000 consultores ativos na primeira companhia, que foi uma empresa americana, a Forever Livre, uma empresa multibilionária. Eu fui um dos, no Brasil, na época, o graduado líder, né, que era o gerente, hoje seria um diamante nas empresas nacionais, mais jovem. Né? Então, já foi um case de sucesso pela idade, o que não era comum. E me tornei conhecido no Brasil todo por questão disso. Depois vieram vários outros jovens também da mesma idade. Você começa a se tornar referência. Quando você tem sucesso, você cria visibilidade, audiência e se torna referência. Né? E outras pessoas começam a seguir, a espelhar. Pessoas que têm a mesma visão, pessoas que têm o mesmo princípio, pessoas que têm o mesmo propósito, começam a fazer o que você faz. As pessoas que não têm os mesmos princípios, propósito e visão, que não querem isso, não vão seguir. Né? Eu demorei 10 anos tentando fazer pessoas que não tinham a mesma visão, propósito, objetivo, a fazer o que eu fazia. Eu ficava tentando insistir com gente que às vezes até queria, mas não conseguia porque ela de fato não era para aquilo. Então, o negócio, às vezes, não é para todo mundo. Né? Não é todo mundo que vai começar um modelo de negócio, seja em qual segmento for, que vai ter sucesso. Né? Porque isso também tem a sua particularidade. Mas a gente conseguiu ter muito sucesso. Né? Eu consegui influenciar, palavra ideal, influenciar a visão, a crença, a motivação, transformar às vezes a visão, a crença, o comportamento de pessoas, de equipes, para que conseguissem se direcionar para onde eu cheguei ou até além da onde eu cheguei. Eu tive pessoas que ganharam mais dinheiro do que eu, que fizeram um trabalho melhor do que eu. Né? Então, isso foi relevante. Na primeira companhia, foram 8 anos de trabalho contínuos, tá? Como líder de equipe. Eu atingi graduações elevadas, com mais de 5.000 ativos, uma rede grande de vendas direta. Movimentamos mais de 5 milhões de reais em faturamento. Depois eu tomei a decisão de parar a operação e experimentar uma empresa brasileira num segmento parecido, mas com outro tipo de produto completamente diferente. Era um negócio mais acessível e ali em apenas 3 meses eu já ganhava mais do que o meu maior ganho mensal do outro negócio. Em apenas 3 anos, eu consegui já atingir o mesmo faturamento dos últimos 8 anos no outro negócio. Então, já foi um grande avanço. Depois, essa empresa teve problemas de gestão e que interrompeu a nossa carreira ali. Eu precisei tomar uma decisão e eu fiquei uns 2 meses, né, buscando uma outra oportunidade e comecei um outro negócio completamente distinto do que nesse segmento alguém já tinha feito no Brasil, que foi trabalhar com marketing de venda direta, marketing de rede, multinível com alimentos, né, com cesta básica. Iniciamos numa empresa que estava começando, já tinha 2 anos, mas tinha pouquíssimos clientes, faturamento assim inexpressivo, e nós conseguimos dobrar o faturamento da empresa no primeiro mês, uma pequena equipe que começamos. Aí eu fui convidado, isso foi em 2012, a iniciar no corporativo de uma empresa. Me surpreendeu porque eu nunca desejei, nunca sonhei, nunca imaginei. Então ali eu fui para o corporativo, na área comercial, estratégica, como diretor de expansão nacional daquela companhia. Com as contribuições que a gente levou, em equipe, nós conseguimos chegar no faturamento de 200 milhões de reais em
pouco mais de 2 anos. Foi um resultado maravilhoso. E dentro dessa estrutura, Nilson, uma coisa que você falou me fez na hora um gatilho em relação a isso que você falou de o entusiasmo, quanto você consegue manter ele. Tem grandes corporações, principalmente americanas, que elas têm usado esse método, inclusive, eu não vou falar o nome delas para não falar bobagem, mas eu vi um vídeo falando sobre que na porta das salas de reuniões está escrito o nome da sala como se fosse o seu primeiro dia. Tipo assim, ali dentro você tem que entregar como se fosse o seu primeiro dia. Então isso desse manter gás, esse né? Essa entusiasmo vontade. de fazer. Um dos meus filmes preferidos é o Como Se Fosse a Primeira Vez. É um filme de comédia romântica, mas ele ensina muito, né, para todo tipo de relação. Porque eu acho que esse é um dos grandes segredos, né? Manter essa energia, porque tudo é energia, tudo isso aqui é energia. E o resultado da vida é basicamente o que você entrega de energia. Porque isso que você falou desse entusiasmo, né? É muito louco isso, porque você falar que o seu primeiro ciclo são 8 anos para bater um número expressivo em 8 anos, principalmente em relação à influência direta à quantidade de pessoas e resultado monetário. E era um negócio baita difícil, viu? Então, não era fácil. E assim, você ter 5.000 pessoas que você consegue, de algum modo, apresentar algo para elas que possa trazer resultado financeiro, e para a corporação você trazer nesse período, em 8 anos, números extremamente expressivos. E quando você fala desse entusiasmo, você entrar num próximo ciclo de 3 anos e já ter batido isso que você fez em 8, já é muito expressivo. E quando você sai para um próximo, você faz isso assim de uma maneira avassaladora, numa outra posição, no sentido de construir, pensar um negócio, é dentro do que a gente fala de você cria uma curva de crescimento, só que quando ela entra naquela condição de crescimento De escala, de exponencial, ascensão. de ascensão, ela não para. Porque é 8, 3, mas os resultados indo a números Crescente. extremamente expressivos. E essa transição de sair de ser... Eu vou colocar esse termo, tá? Eu posso estar falando de uma maneira muito amadora, mas de estar participando da estrutura e ser pertencente de quem pensa a estrutura. Como que é essa virada de chave? Porque, assim, esses 11 anos te estruturaram para esse momento você conseguir entender para chegar nesse ponto, correto? Uhum. E essa virada de chave no sentido de pensar como isso aqui, como essa outra parte que você fez, vai fazer sentido e funcionar para conseguir um resultado que é igual você estava falando, né? 5 milhões em 8, 5 milhões em 3, e aí a gente está falando de 200 em 2, é isso. É 100 por ano. É muita coisa. É uma escala assim, quase que o ponteiro do gráfico vira. É nitro. Foguete, velocidade de foguete. É muito bom chutar para o gol, né, e fazer a bola entrar. Né? Porque você, quando tem uma trave na sua frente, um goleiro, uma bola, você tem a oportunidade de acertar e de errar. Você só tem 2 possibilidades, ou acertar ou errar. Então eu acho que é mais ou menos assim, é dizer assim, valeu a pena, né? Ter continuado, não ter desistido, porque aprendi muito, né? E acho que agora aprendi um pouco mais. Entendo que tudo é uma oportunidade que a vida dá para você acertar. E se você soube aproveitar as oportunidades, e quanto mais você chuta para o gol, melhor você chuta. E quanto mais chuta, mais gol você faz. É uma questão de tempo, né? Se você conversar com qualquer atleta de qualquer esporte, quanto mais treina, melhor fica. Né? Claro que tem um momento da vida, você tem que saber aproveitar esses momentos também. Eu tive boas oportunidades, eu acho que Deus foi generoso comigo, né? Por ter me dado visão, por ter me dado força e condições de enxergar e de ter essa energia, esse gás para fazer. A melhor parte para mim é o propósito. Porque eu não decidi iniciei esse negócio, esse modelo de negócio, para realizar o meu sonho, para mudar a minha vida.
Mas depois, em pouco tempo, eu descobri que eu só conseguiria isto se eu conseguisse fazer que, através desse negócio, eu ajudasse pelo menos algumas pessoas a terem resultado, a terem sucesso, a também conquistar os seus objetivos. E aí eu foquei nisso, né? E depois eu me apaixonei por isso. Hoje eu sou literalmente apaixonado por isso, por esse propósito de estar num negócio onde eu gero oportunidade e que esse negócio ele gera riqueza e distribui riqueza para as pessoas que participam. E você vê pessoas simples se tornando pessoas extraordinárias, se transformando, mudando a forma de pensar, de ser, de falar, de agir como um ser humano melhor, né? Como um profissional melhor. E poder desfrutar de uma qualidade de vida, financeiramente falando, melhor, para mim não tem preço, né? Quando eu vejo as pessoas batendo metas, subindo nos palcos dos eventos que a gente organiza e a gente poder comemorar eu hoje participo da vida de pessoas que ganham 1 milhão a cada ano, né? Através desse modelo de negócio. O negócio é muito promissor e vale a pena. Você vê pessoas que eram ex-vendedores de sapato, de chip telefone, ex-metalúrgico, ex-professores, ex-engenheiros, advogados, enfim, empresários, comerciantes, que precisavam de dar certo na vida. E que esse modelo de negócio foi a ferramenta, foi o veículo para fazer com que essas pessoas dessem muito certo. Alguns não. Alguns ficam ali na base, satisfeitos com o lucro da venda direta, alguns já se satisfazem com um ganho mais mediano. E alguns conseguem atingir. Nem todo mundo vai... O pódio tem um lugar, né? E a vida é isso. Mas vale muito a pena. E Nilson, dentro, assim, se você puder pontuar, né, que é o que eu comentei, tem empresas sérias, tem gente que trabalha muito para isso dar certo, mas a gente sabe que, infelizmente, igual você comentou ali em um determinado momento, tem questões culturais que tem sempre aquele espertinho que monta um negócio que acaba por lesar as pessoas. Se você puder pontuar para quem está assistindo a gente, só para que a gente consiga entender, quais são as principais características para as pessoas que não conhecem, que por um acaso receberam um convite, e aí eu não estou aqui entrando em mérito, pelo amor de Deus, com nenhuma empresa, Claro. mas assim, o que ela deve levar em conta no sentido de seriedade, no sentido de resultado, como não sei se eu posso dizer dessa forma, mas o que ela deve levar em conta se é algo que ela almeja, mas ela fala assim, pô, será que isso aqui vai dar certo? O que ela tem que olhar para a empresa? Primeira coisa, ela tem que entender que é um negócio onde o sucesso dela e o resultado vai depender de esforço e trabalho dela e em equipe. Se for uma proposta onde ela não tem que fazer absolutamente nada e o dinheiro vai cair da árvore, nem perca tempo. Muito provavelmente Vai dar ruim. vai ter problema. Né? Então, assim, o marketing multinível, como é chamado no Brasil, ou marketing de rede, ou de relacionamento, ou network marketing, né, como é conhecido nos Estados Unidos, que foi difundido aí há décadas atrás por grandes companhias que se tornaram multibilionárias. A situação é a seguinte, uma empresa de marketing multinível, qual é a diferença dela para uma empresa tradicional? Que ela, como incentivo de ganhos, distribui comissões para os seus clientes, consumidores, indicadores de novos consumidores, de novos clientes ou revendedores, que são consultores. Vamos colocar a empresa de vendas direta, que fica mais fácil de comparar. Uma empresa de vendas direta, ela é fabricante de um produto e ela disponibiliza esse produto para que os consultores retirem no centro de distribuição ou recebam em casa, comprando direto do site da fábrica, e ele vai revender no boca a boca esse produto, hoje online ou presencial, para alguém e vai ter o lucro da venda. Isso é venda direta. Tá? O gerente desse time de vendas, né, de uma empresa de venda direta, ele tem um negócio mononível, ou seja, um único nível. Ele se associa a uma companhia, adquire produtos, repassa os produtos para esses consultores que são associados a essa companhia e ganha a diferença ali do repasse desse produto e os consultores ganham a venda. Então, é basicamente uma divisão de lucros do lucro da venda. É um mononível. Qual é a diferença do mono para o multi? Multi, que você vai ganhar mais do que um nível. Então, por exemplo, a empresa Cepar vai vender essa caneca aqui num negócio multinível. Tá? Isso aqui custou para a fábrica, por um exemplo, R$ 2,50. Ok? E ela vai revender isso aqui para a rede, né, para o consultor, por R$ 15.
para revender por 20, 25 reais para o cliente final. Alguém foi e pagou 15 reais. A empresa decidiu ficar com, por exemplo, 5 reais. Ela está tendo 100% de markup. Ela investiu 2,50, está ficando com 2,50. Vai retirar 10 reais para investir em marketing. De que maneira? Nas mídias, na televisão, impulsionamento? Não. Ela vai pegar esses 10 reais e vai dividir para 10 pessoas. De que maneira? A pessoa que comprou gerou 15 reais de receita para a empresa. 5 ficou para a empresa, certo? A empresa teve 2,50 de lucro. Os 10 reais ela vai, por exemplo, R$1 para quem convidou, para quem apresentou esse cliente que comprou. Porque tem um sistema informatizado que linka as pessoas e você visualiza num site. A pessoa que convidou, o de cima, também. Então, todo filho tem um pai. Um pai pode ter 10, 100 filhos, mas um filho, cada filho só tem um pai. Então, ele vai buscando o pai de cada um, indicador. E 10 indicações, por exemplo. Então, a empresa pode montar uma estratégia de 5, de 2, de 3, de 30 níveis, quantos níveis ela quiser, o quanto ela quiser dividir essa fatia. E a conta sempre tem que fechar. Dessa forma, por exemplo, como eu exemplifiquei. Se eu tenho 10 reais e dividir R$1 por pessoa, dá para quantas pessoas receberem? 10. Então, até 10 gerações acima você pode ganhar. Então, cada produto vai gerar 10 ordens de pagamento. Poderia ser 5, 15, quantas eu quisesse configurar. Eu pego o valor, o montante e divido na proporção e quantidade que eu quero. Correto? Simples assim. Isso é marketing multinível. Legalidade do negócio. Produto legalizado. Se o produto é um produto de saúde, né, de nutrição, ele tem que ter Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, se é alimento, enfim. Ele tem que ser um produto homologado dentro da legislação de vigilância sanitária e Anvisa. Se a questão tributária, tem que ter nota fiscal. Se essa empresa, a empresa entrega o produto para os associados, para os afiliados, consumidores ou revendedores sem nota fiscal, já é ilegal. A tributação está sendo feita da forma legal ou existe cambalacho? Né? Existe um jeitinho aí de fazer alguma coisa e lá na frente essa empresa vai ter problema e vai quebrar. Então, esses são os princípios básicos. Se a conta fecha da distribuição de ganhos, o produto tem legalidade para ser comercializado e a parte tributária está ok, está tudo certo, é um negócio legal. Quando não existe isso, quando não tem produto, já desconfie de cara, isso vai se enquadrar como pirâmide financeira. Por quê? Estão utilizando de uma estrutura piramidal, né, através de pessoas, para captar renda e dividir renda. Né, onde a maior parte fica para um ou para outro e as pessoas às vezes acabam nem ganhando. Esses negócios duram pouco tempo e as pessoas acabam se confundindo, né, achando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Em resumo, marketing multinível é apenas uma estratégia de venda direta que paga em níveis. Basicamente isso. Dentro de uma estrutura, igual você comentou, né? Você acabou de explicar exatamente isso, que as pessoas pensam e olham de uma maneira equivocada no sentido de olhar e achar que é a mesma coisa. E dentro disso, voltando para a trajetória do Nilson, o Nilson sai de resultados excepcionais e conforme você mencionou, né? Problemas de alto escalão de nível, vamos dizer assim, de donos, algo nesse sentido, Sim. Levam uma empresa dessa a uma posição ruim de ruir, né? Vamos dizer assim, no sentido de acabar. E o Nilson continua com essa trajetória dentro de perspectivas de crescimento e com excelentes, de novo, batendo metas e valores significativos. Dentro de toda essa estrutura, o Nilson faz isso há 20 anos. Aí uma opinião, Nilson, tá? Eu não estou, pelo amor de Deus, querendo datar, mas é um negócio que dentro dos seus estudos, do seu conhecimento, ele se consolida esses 20 anos dentro de uma mesma base, ou essa evolução ainda a gente está numa linha de que continua tendo uma evolução? Sempre evoluindo. Eu falo assim, no segmento, e não só no segmento, mas no sentido de quando você explica isso e traz, pelo menos para mim, essa percepção mais fácil, e aí eu vou trazer para um outro negócio. Seria a mesma coisa que eu vender uma demanda de um serviço, tem um produto envolvido, uma entrega, algo que eu entregue, e eu tenha uma rede de pessoas fazendo isso, e isso, vamos falar bem a verdade, como eu consigo ter uma escala maior de pessoas envolvidas, igual você comentou, isso se aplica a vários negócios, a vários segmentos. Dentro
disso você consegue vislumbrar novos mercados? Vou dar um exemplo aqui agora, falando, isso eu consigo aplicar na venda de produtos de um valor agregado muito alto? Consegue em qualquer produto. Em qualquer segmento. Nos Estados Unidos, você encontra de agulha e helicóptero dentro desse modelo de negócio. Caramba. Aliás, lá fora, como os produtos têm valor mais agregado, só que o poder de compra é totalmente maior, completamente maior do que o Brasil. Vamos fazer uma comparação rápida aqui. Quanto é um salário mínimo aqui? R$ 1.400. 1.400. Transforma em dólares. 300 300 dólares. O que você faz com 300 dólares nos Estados Unidos? Aí eu falaria qualquer coisa no Então, sentido... esse é o poder de compra do brasileiro. 300 dólares. Agora, um salário mínimo, 1.000 dólares. Se fosse dólares, 1.400 dólares, seriam quanto? 6, 7 mil reais. Entende a distância? Então, assim, o que é possível ser consumido em país de primeiro mundo, no Brasil é luxo. Como ter um smartphone, como ter um tablet, um computador da Apple, como ter um tênis de marca, como ter um perfume de grife, produtos simples de consumo, né? Para nós, brasileiros, é produto de luxo. E lá fora é a coisa mais normal, ninguém vai perceber, ninguém vai agregar valor a você, que você está bem de vida, porque você tem um produto de marca tal, enfim, isso não existe. Né? Até carro, por exemplo, casa e tudo mais. Então, infelizmente, né, e com muita tristeza, nós aqui no Brasil, apesar de ser um país próspero e de muitas riquezas e recursos naturais, acho que o nosso país pode ser muito roubado, né? Porque a riqueza vai embora e a gente não vê. E a população paga o preço de trabalhar muito e duro e terminar uma vida aposentado com um salário que não dá para pagar os remédios. Mas a capacidade de comprar. Então, lá fora, esses negócios de rede são muito focados no consumo. É basicamente um marketing de consumo. Então, você vai indicando pessoas e forma uma rede de consumidores. As pessoas não focam muito na venda. Já no Brasil, é o oposto. As pessoas têm menos poder de compra, então elas começam vendendo, às vezes até para ter condições de consumir aquele produto, e começa a ganhar dinheiro. Então aqui o Brasil é muito forte em vendas diretas. Tanto é que as empresas mais fortes no Brasil são de vendas diretas. Esse negócio que a gente atua, o modelo de negócio, marketing de rede, multinível, ele é muito pequeno. É uma pequena bolha no Brasil. Movimenta pouca gente. Apesar de movimentar aí, sei lá, hoje deve estar... Você vê que tem poucas empresas, não são tantas empresas que estão atuando efetivamente. Se você somar o faturamento de todas, comparado ao faturamento das empresas de vendas diretas, acho que a gente não chega a 5% do faturamento das empresas de vendas diretas. As empresas de vendas diretas, né, o Brasil movimentou hoje 45 bilhões em média por ano, com venda direta. Tá? As grandes empresas, todo mundo já sabe quais são. E são só de vendas diretas. Para você ver, elas nem têm um marketing multinível. E é um modelo de negócio que não transforma a vida das pessoas financeiramente. Gera uma pequena renda extra, mas as empresas são multibilionárias. Já o multinível, se uma empresa ficar bilionária, você formou um número expressivo de milionários, como empresas lá fora já fizeram. Até no Brasil nós já temos milionários formados por empresas brasileiras, que todo mundo já, com certeza, aí, grande parte das pessoas já ouviu falar. Então, é um modelo de negócio validado, mas eu acho que ainda é em construção no Brasil. A gente tem muito que aprender, muito que implantar na cultura para que as pessoas entendam, acreditem, enxerguem e se profissionalizem para fazer dar certo na vida delas. E nesse momento, você enxerga em alguma dessas grandes uma tentativa? Por que eu estou perguntando isso? Tudo isso que você colocou agora, eu vou dar um exemplo, que aqui no Brasil, de uns anos para cá, tem se fortalecido a questão de as pessoas se afiliarem aos grandes. Sim. Mas isso não paga em níveis. Paga na venda direta. É mais um modelo... Programa de afiliados. Mas é mais um modelo da direta. Extra, é um salário, um ganho limitado. Você vende um produto, indica para alguém a venda daquele produto e ele te devolve uma porcentagem daquilo. Você enxerga essa possibilidade das grandes trazerem esse... Ou ainda não, é muito... É conceitual. É totalmente conceitual, cultural. A visão desses empresários, acho que raramente vai se voltar para o mercado de multinível. Primeiro que o empresário de multinível, você falou agora há pouco do empresário, né, como ele atua, é extremamente desafiador, porque eu já tive empresa de multinível também no Brasil. Né, de consultora, líder, treinador, palestrante, diretor de comercial, de expansão, CEO, presidente, enfim, estou em todas as áreas. É extremamente desafiador. Porque é um modelo de negócio que divide uma fatia gigante do faturamento.
A empresa fica com uma fatia muito pequena. Diferente das empresas tradicionais, que concentram a maior parte do lucro no seu resultado. Em contrapartida, empresas de vendas direta e marketing de rede, elas são empresas praticamente é uma empresa social, onde ela gera muita renda, distribui muito. Então isso pesa muito para a empresa, não é fácil. Né? Você tem toda uma carga tributária, demanda muito investimento. Eu diria que o marketing multinível é extremamente caro para o empresário. Não é difícil, não é fácil, é desafiador. Então, por isso que você vê muitas empresas não dando certo. Então, tem que ter uma boa gestão, tem que ter um controle muito detalhado do que entra e sai para que você não quebre. O empresário tem que ter o coração social, porque ele não vai resistir muitas vezes ver líderes comerciais, às vezes tendo uma retirada mensal maior do que o prolabore do dono, do diretor, e é muito comum você ver isso. E o que eu vejo é um oceano azul, né? Como eu falei, se esse modelo de negócio hoje no Brasil, só na venda direta, representa em média 5% da fatia da venda direta, né, que é o nosso nicho de mercado, imagina quando a gente estiver representando 10%, 15%, 20%, 30% ou mais. Né? Quando a gente estiver num nível de Estados Unidos, por exemplo, que aí sim, esse modelo de negócio, ele predomina o negócio de venda direta. A gente vai ter muita gente com a vida mudada, o faturamento das vendas diretas vão escalar muito mais, porque o maior poder desse modelo de negócio é o poder de escala. Ele tem um poder de escala assim absurdo. Se você tiver empresas estruturadas, consolidadas, o Brasil vai ser referência, já é referência em venda direta. No marketing de relacionamento vai se tornar referência, uma das principais referências também. Caramba, Nilson. Assim, eu não tenho nem o que te falar, que é uma aula o que você está entregando para a gente aqui no sentido de visão, de trazer realmente como é que é, e principalmente, né, você comentou, você viveu durante esses 20 anos até aqui, continua atuando em todos os momentos desse segmento, e você conseguir trazer com tanta clareza para a gente no sentido de, poxa, é dessa forma aqui que as pessoas precisam avaliar, é dessa forma que é uma estrutura, essa visão de é um desafio muito grande, por isso que, às vezes, a empresa não faz isso porque ela não, tipo, a intenção de, pô, eu podia compartilhar mais do que eu ganho. Existe um limite, né? Mas você comentou que é um desafio e uma gestão totalmente diferenciada do que é o que é aplicado assim, na maioria dos casos no Brasil. Existem empresas que... Antigamente, as empresas dividiam em média 20%, 25% do faturamento em comissionamento com a rede de vendas. Isso aumentou para 30%, se tornou uma média padrão. Hoje existem empresas dividindo 40%. Caramba. É um limite, tá? Eu já fiz vários cálculos, estudos para empresas no Brasil com um modelo tributário de diversos modelos de negócio. Eu acho que qualquer empresa que se aventurar a dividir mais de 40%, ela vai quebrar. Caramba. Vai faltar de algum lugar. Algum lugar falta o recurso para... Ela vai ficar com uma margem de lucro mínima, muito pequena. Ela vai contar com o poder da escala, realmente. Dali ela tira alguma coisa. Nilson, antes da gente continuar essa linha, tá? Eu gostaria muito de agora trazer um pouquinho, dar uma quebra nessa aula, que eu agradeço e assim, tem muita coisa que me esclareceu dúvidas no sentido de entender como é que é algo que, poxa, pode ser tão... Vamos olhar assim, de maneira grosseira, pô, pode mudar a vida de tanta gente, por que a gente não consegue fazer isso em tantos outros negócios, né? Por que a gente não consegue fazer isso numa velocidade... E assim, tudo que você falou me traz uma clareza incrível no sentido de, pô, peraí, vamos pôr o pé no chão aqui, entender que tem uma carga tributária envolvida. Porque, por exemplo, no ramo de serviços, às vezes o ganho, quando bate 30% de ganho, é um número excepcional. Claro. A gente sabe que envolve muita coisa. Envolve muito custo, envolve muitos detalhes e nuances para você conseguir chegar nesses resultados. Eu queria trazer e voltar um pouquinho, que você colocou isso num determinado ponto dessa explanação para a gente, a questão família. Agora, um novo momento, né? Você trouxe aqui no começo da nossa conversa a sua base, a sua estrutura, e agora trazer um pouquinho a questão seus filhos, como tudo isso, né, que você até comentou, me trouxe tanta coisa que inclusive a minha esposa. Mas trazer agora um pouquinho para essa questão de construção dessa liberdade que você falou, de poder, às vezes,
fazer, eu sei que você sempre viajou muito, você sempre teve essas possibilidades de, inclusive, proporcionar certos momentos para sua família, que a gente sabe que não é acesso muito fácil a todos. Poxa, passar alguns dias em algum navio com a família e tal. E aí, vamos trazer um pouquinho agora essa questão do Nilson e esse momento aos 40 anos, olhando e falando, poxa, que incrível isso aqui que eu tô construindo, que é essa... Sentimento de realização, né? Pessoal, profissional, gratidão a Deus por ter me permitido. Às vezes eu acho que ele me permitiu ir muito mais além do que até eu talvez tivesse enxergado. Como eu disse, na área corporativa eu nunca me idealizei, nunca me vislumbrei. Eu sonhava em ser um top leader, chegar no topo de qualificação de uma rede e tal, esse era o sonho. Depois de ter seguido essa carreira corporativa, foi algo que eu não desejei, não sonhei, mas que acabou acontecendo e nunca mais eu consegui sair do âmbito corporativo. Então, de dirigir empresas, de dar consultoria e tudo mais. Minha família. Minha família é meu motivo, né? Eu acho que antes da minha família existir, eles já faziam parte dos meus sonhos. Lá desde os meus 10, 12 anos de idade, eu já sabia que eu queria uma família, que eu queria uma mulher, que eu queria filhos, que eu queria uma casa, que eu queria vivê-los, né? E são os meus maiores presentes. Eu acho que a minha maior conquista, as viagens, os resultados financeiros que eu já tive, que a gente já experimentou, não significa nada. Absolutamente nada. O quanto vale a minha mulher, tenho 2 filhas, né? A Sara, a Lara, o Rafael. O Rafa, o mais velho, fez 14 anos agora, já está se tornando um rapazinho, né? A segunda fase agora, se desgarrando do pai, né? A Sara com 4 anos e a Larinha vai fazer 3 anos agora, este mês, inclusive. Tudo, praticamente, que eu tudo e vivo e dedico da minha vida é para nós, para mim e para eles. Foi incrível, Em Nilson. primeiro lugar. E, assim, aproveitando essa linha, né? Nilson, o que é pro Nilson e qual que é esse pensamento, qual é o desejo quando eu te pergunto assim, qual que é o legado que o Nilson gostaria de deixar, se você já acha que ele tem uma parte construída? Sim. Ou, não, eu construí, mas é só uma parte muito pequena, eu quero trazer mais isso aqui para o meu legado. Qual é o legado que o Nilson pensa no dia da partida? Qual o legado ficou? Eu acho que o legado que eu desejo deixar é de que se a pessoa tem um sonho, se ela realmente sabe o que quer e está insatisfeita com o que está fazendo e busca uma oportunidade, que ela não pode desistir do sonho dela, né? E que ela tem, não quem sou eu, né? Mas tem milhares de pessoas no mundo para olhar que deram certo na vida e se inspirar nessas pessoas, né? Se tem alguém do meu segmento que faz algo parecido comigo e que se quiser olhar para minha história, para minha trajetória e usar como exemplo de determinação, de persistência, de não desistir, de fazer, eu posso garantir que vale a pena, que é muito bom e é muito gratificante, que é bom demais você atingir seus objetivos, as suas metas. Acho que uma grande contribuição que eu devo ter já compartilhado é esse espelho, né? Essa de dedicação, de compromisso, de foco, de propósito, de valores, de seriedade. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou verdadeiro, né? Se algum negócio não estiver legal, por alguns motivos que ferem, principalmente ética, valores, propósito, eu jamais vou compactuar com algo que não é bom para os outros, também não é bom para mim. E mais adiante, eu acho que se eu puder contribuir com um pouco de conhecimento, né, de experiência do que eu vivi e de conhecimento para que as pessoas também possam aplicar, se quiserem, eu acho que vai ser legal ser lembrado, né, por uma frase, por uma dica, algo que eu orientei ou simplesmente por ter visto eu fazer alguma coisa que foi legal e alguém foi lá e fez também, deu certo. Eu acho que isso é muito bacana. É gratificante. É assim, Nilson, isso eu posso te falar muito tranquilamente, que parte disso que você acabou de falar, eu acredito que você sempre aplicou. Agora te falando como seu amigo e pessoa que vivenciou muito, estando muito próximo de você, isso que você falou, independente da questão da aplicação, só da determinação, de trazer tudo isso, é assim, você sempre foi um cara muito verdadeiro, um cara muito parceiro, um cara muito disposto a estar ali pelas pessoas. Eu costumo dizer que, assim, independente da situação, a gente viveu certas situações que, tipo assim, mano,
Esquenta a cabeça com isso aí, não. A gente vai resolver e vamos fazer, vamos junto aqui. Se precisar de ajuda, a gente está aqui. Vamos... Então, assim, é um legado que já está construído quanto a isso. O legado do conhecimento, é igual eu comentei com você, eu tive a possibilidade, a grande oportunidade de viver um pouco com você quanto a isso, no sentido até dentro da sua profissão, que me trouxe vários insights que eu demorei anos para entender no sentido, porque era uma outra realidade que eu naquele momento vivia, mas eu acredito que dentro disso tudo que você falou é incrível. É incrível uma trajetória, você olhar e falar assim, poxa, eu posso dizer que, poxa, eu acompanhei e vi isso aqui e sei o quanto isso aqui transformou vidas, o quanto isso aqui ajudou pessoas, o quanto me ajudou, o quanto construiu algo. Então, assim, o que eu tenho a te dizer é muito no sentido de gratidão. O tanto que você compartilha, o quanto você ensina, o quanto você tem essa disposição. Te agradecer demais pela oportunidade desse papo. Imagina, gratidão. Incrível. Essa é a palavra para mim que define esse momento. Incrível ter essa possibilidade de poder estar junto com você aqui, de poder te escutar, de compartilhar momentos que são incríveis dentro do que eu comentei, que o objetivo desse podcast ele foi muito pensado no sentido assim, as pessoas, mas quem que você vai convidar? Eu conheço uma pessoa ali que ela é famosinha na internet, não sei o quê. Eu falei, a primeira turma, a primeira temporada, ela é baseada em pessoas que eu admiro. Obrigado. É isso. Porque, assim, eu não poderia fazer algo, porque você sabe disso, isso aqui para mim é um sonho, eu sempre gostei de ter essas conversas. A gente já teve várias vezes essas conversas em off. E por que não compartilhar isso para que as pessoas possam olhar e, assim, o intuito disso tudo aqui é que em algum momento, independente de quando for ou quantos anos isso demora, esse vídeo e essa conversa, alguém possa olhar e falar assim, poxa, caramba, pode acontecer comigo. Em qualquer área da vida. Exato. Porque assim, temos caminhos diferentes, trajetórias diferentes, mas eu tive uma grande oportunidade. E essa oportunidade, eu costumo dizer que eu a minha vida toda estive rodeado de pessoas excepcionais. Que bom. Então, e você é uma delas, quero te agradecer. Quero agora que você, por gentileza, compartilhe com a gente, vai estar aqui no link abaixo do vídeo, mas compartilhe com a gente como que a gente te encontra no digital, no seu Instagram, como que a gente consegue encontrar o Nilson Lima. E, novamente, te agradecer. É isso que eu acho que eu teria para, nesse momento, compartilhar com todos que estão nos vendo, o quanto eu te admiro, o quanto eu acho você um cara excepcional. E... novamente, muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Olha, eu diria que a vida ela já é um presente gratuito, hein? E não tem preço, né? Quanto vale a vida? Quanto vale a sua vida? Vale. Quanto vale a sua vida? Quanto é que você está valendo, né? E às vezes a gente na carreira profissional se permite ser desvalorizado. Então você tem que buscar esse valor e encontrar, né, o teu caminho, né? E faça, o mais importante, faça a sua vida valer a pena. Primeiro, faça a sua vida valer a pena para você. E depois você se preocupa com os outros. Eu acho que esse é o caminho. Não importa o caminho que você vai escolher. Fico feliz em poder estar vendo hoje você, a Mônica, realizando tudo isso aqui. Eu sei que ainda é o começo de algo muito maior do que vai acontecer. Me lembro de dificuldades, desafios que vocês já viveram, né? Momentos talvez de ter desistido. E vocês não desistiram. E esse é o segredo. Não importa o que você faz, se você quer continuar avançando, se você realmente acredita e tem um propósito, não recua, não volta para trás. Continua, vai para cima, fé em Deus. Se precisar de sentar, descansar um pouquinho, respira fundo, levanta e continua. E faça a vida valer a pena. Eu acho que o grande propósito e legado da vida é esse, né? Essa força. Os momentos de risadas e às vezes de fracasso, de desafios, de você lembrar quem foram os seus grandes amigos, seus verdadeiros amigos, que são aqueles que estavam com você nos momentos de queda, de dificuldade, não de sucesso. Porque em momento de vitória e de sucesso vai aparecer um monte de gente batendo nas costas, querendo aparecer na foto, né? E vai ser bem legal. E que legal também por isso. Mas é isso, Lucas. Fico feliz por ver você prosperando. Eu acho que um dos meus grandes propósitos de vida é isso, né? Minha felicidade é ver as pessoas prosperando, não importa quem e por que meio.
não é? Hoje eu escolhi e trabalho num segmento que é uma ferramenta de fazer as pessoas prosperarem através de uma oportunidade de negócio. E isso me faz muito realizado, muito feliz. E ainda sou bem pago por isso. Olha que bacana. Que legal estar aqui com você hoje. Foi um dia muito bacana. Eu tenho certeza que vai ficar guardado aí na nossa memória, no nosso coração. Obrigado pela amizade, né? Pela confiança, pela parceria de sempre. E eu acho você um camarada incrível. Muito obrigado. Tamo junto, agradeço. Gente, vai ficando por aqui mais um podcast Mais Fala, hein? Agradeço demais por você ter assistido até agora. E toda semana tem episódio novo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo vão estar as mídias do Nilson Lima para você também poder acompanhá-lo. Gente, muitíssimo obrigado e até mais! Beijo no coração.